Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as famosas chaves Ergonic da Felo. Eu vou falar um pouco sobre essa linha de chaves da Felo e mostrar para vocês em detalhes o que vem nesse kit tamanho XL. Então vamos para o vídeo. A Felo é uma marca alemã especializada em ferramentas de aperto. E se você não conhece a Felo, eu vou deixar linkado para vocês um vídeo onde eu explico um pouco da história da marca. E vamos dar uma olhada aqui na caixa. Além da apresentação das ferramentas, já dá para ver que o kit é composto pelas chaves Ergonic não isoladas e algumas chaves isoladas VDE. Esse é o modelo XL que vem com 10 chaves. O kit já acompanha um rack de metal e aqui na frente estampados 15 anos de garantia de defeito de fabricação. Aqui na parte de trás a Felo estampa as funcionalidades da linha Ergonic, incluindo a linha isolada, e aqui no canto o modelo desse kit, que é o 400-910-43. Esse kit acompanha 3 chaves de fenda de tamanho 4, 5,5 e 6,5, mais 3 chaves Torx, tamanho 25, 20 e 15, uma chave PZ2 e PZ1 e 2 chaves isoladas, uma fenda 3,5 e uma fenda de 3, que na verdade é um detector de tensão. Eu vou tirá-las aqui da caixa para ficar mais fácil da gente falar. Como eu mencionei, o rack ele é todo metálico, ele possui as duas furações, uma aqui no canto esquerdo, outra no canto direito, para você poder pendurar na parede, e aqui na parte de trás ele é vazado. O interessante é que todas as furações são do mesmo tamanho, então caso você queira mudar a combinação ou a sequência de como as chaves ficam dentro do rack, ou até colocar algum outro tipo de chave aqui, você não vai ter problema. Aqui na frente essa identificação é na verdade um adesivo que é colado em cima do rack. Toda a linha Ergonic, ela utiliza a codificação iniciada por 400. E dentro dessa linha, além desse modelo que a gente está vendo aqui, que se divide em isolados e não isolados, a Felo também tem essa chave com suporte hexagonal aqui na ponta, para caso você precise fazer um aumento de força. E essa é a linha 410. Além desse modelo, ela também tem a linha 450, que além de possuir o hexagonal, é uma chave toda preparada para impacto. A Felo oferece as chaves Ergonic de inúmeras formas e combinações de kits. Esse é o modelo XL, que traz as chaves PZ, mas existe também esse kit trazendo no lugar das PZs as chaves Phillips. A Felo também tem um modelo XXL, onde ela oferece um rack duplo com um total de 17 peças e inclui mais chaves isoladas e outras combinações. Em todos os kits grandes, ela oferece esse rack metálico, mas não só os kits grandes que a Felo tem. Ela também tem kits menores que podem vir em 3, 5, 6 ou até 7 chaves. Agora eu vou tirar algumas das chaves daqui para a gente falar um pouco das características delas. A primeira chave que eu quero mostrar para vocês é essa chave Pose Drive. Para quem não conhece, usando somente um aspecto visual, pode achar que essa chave é a mesma coisa do que uma chave Phillips. Mas o formato Pose Drive ele tem algumas diferenças que são significativas para o formato Phillips. Eu busquei a patente desse formato para tentar entender um pouco da história, das necessidades que geraram esse padrão e das mudanças propostas. A primeira coisa que eu descobri é que a patente do Pose Drive ela veio com o objetivo de corrigir deficiências do padrão Phillips, principalmente para cenários que precisavam de um torque mais elevado. O inventor do Pose Drive foi Hermann Minschinger, e ele inventou esse padrão em 1959. Mas a publicação desse padrão só aconteceu em 1963. E o curioso é que essa publicação não foi feita por ele, mas na verdade a patente foi passada para a empresa Phillips. Ou seja, tanto a chave Phillips quanto a chave Pose Drive são patentes da Phillips. O nome Pose Drive vem do termo Positive Drive, onde durante a produção do parafuso é necessária uma força radial positiva para dentro no processo. Mas quais são as reais diferenças entre ela e a Phillips? A primeira coisa que você percebe já está nos parafusos. À esquerda um parafuso Pose Drive número 2 e à direita um parafuso Phillips número 2. Aparentemente eles são realmente muito parecidos, porém você observa algumas características específicas de cada um. Enquanto o Phillips parece ser um pouco mais simples, o Pose Drive parece ser um parafuso um pouco mais complexo. O parafuso Pose Drive ele possui essas pequenas ranhuras na diagonal dos sulcos principais. E isso faz com que você consiga identificar que ele é um Pose Drive. Mas essas marcas não foram feitas só esteticamente, mas isso eu vou deixar para um vídeo mais para frente. As diferenças estéticas também são perceptíveis nos bits. Pegando 2 bits comuns, à esquerda o Pose Drive e à direita um bit Phillips. Observa que enquanto o Phillips ele tem um sulco normal, o Pose Drive ele tem como se fosse uma outra aleta entre a fenda cruzada. Mas essa é só uma das características estéticas. O Pose Drive, toda essa extensão aqui, ela diminui muito pouco de tamanho.
Já num parafuso Phillips, você observa que ele vai diminuindo o tamanho em direção à ponta, ou seja, essa largura aqui é maior do que essa. Mas será que isso faz tanta diferença? Na patente, o Hermann menciona que o que faz o padrão Phillips escapar do parafuso com alto torque é exatamente culpa desse ângulo. Então ele projetou o pose drive para que ele fosse o mais homogêneo possível e trouxesse uma maior capacidade de torque. E por conta dessa diferença, um parafuso Phillips, que encaixa perfeitamente nesse bit, mal consegue entrar numa ponta pose drive, exatamente porque ele não tem uma parte fina para ir até o final desse parafuso. Ou seja, uma ferramenta pose drive não é compatível com um parafuso Phillips. A pergunta é se o inverso é verdadeiro. Por fato, uma ferramenta Phillips se encaixa aqui dentro, mas ela não mantém uma boa precisão dentro do parafuso, então ela não é recomendada. Um outro ponto interessante do pose drive é que o formato dele aqui na ponta, ele não é arredondado como acontece no Phillips. Então a força distribuída não está só em cima dos 4 pontos principais, mas também dentro dessa parte interna, o que também auxilia no aumento de torque. A chave PZ da Fellow tem um desenho interessante de ponta. Observa que esse acabamento aqui embaixo, ele não existe aqui na Fellow, somente a ponta lá na frente. Um desenho um pouco diferente das chaves comuns PZs. A chave, quando está encaixada, ela passa uma sensação de firmeza muito grande enquanto você está desaparafusando ou aparafusando, principalmente num cenário de força no final. E é impressionante como dá para sentir isso. O dedo pressiona nessa parte e aqui dentro ela agarra na sua mão. Um ponto que você deve estar se perguntando com relação ao padrão pose drive é em que cenário que talvez eu encontre ele aqui no Brasil. E a resposta é que pode não estar tão distante. Muito importante você observar, principalmente em disjuntores, onde vários deles se utilizam do padrão pose drive ou de uma composição híbrida do pose drive com fenda. Se você tentar utilizar o Phillips para um aperto final, grande chance de você estragar esse parafuso e não conseguir o torque suficiente para o aperto correto. Agora vamos falar dos detalhes da chave ergônica. Todas as chaves desse modelo, elas possuem essa coloração e esse cabo em 3 componentes. Esse componente amarelo, ele é feito em polipropileno e ele tem o objetivo de ser rígido para manter a haste firme aqui dentro e aguentar as torções, como também aguentar os impactos de queda. Ou seja, toda essa parte interior do cabo é inteiriça e possui esse núcleo rígido. Em volta desse núcleo rígido, existem mais 2 componentes. Esse aspecto agradável do cabo é por conta do elastômero que a Fellow colocou. Mas essa flexibilidade e maciez interna, que está descrita na patente, é criada com algumas regiões que possuem células de plástico flexíveis embutidas, e isso dá essa sensação macia no cabo. Mas a preocupação da Fellow nessa construção foi muito grande, porque cabos que são muito moles tendem a dobrar a parte de borracha, ou quando você colocar o torque, ele vai dobrar a sua mão, podendo causar algum ferimento. E ela entendeu que um bom cabo de uma ferramenta faz com que aumente a eficiência dela, ou seja, um cabo confortável na sua mão e que se agarre o suficiente faz com que você transmita mais torque para a ponta da ferramenta. Aqui na parte de trás, ela tem a identificação do tipo da chave. Ela não informa o tamanho da chave aqui na parte de trás, mas você consegue identificar de cara que essa é uma chave pose drive. Essa parte traseira também é confortável e suave para não machucar sua mão. E todas as chaves possuem esse sistema anti-rolagem. Toda essa linha 400 que não possui essa área de impacto, possui esse espaço para que você possa pendurar a sua chave ou utilizar esse espaço para você fazer uma alavanca. A haste de todas as chaves são feitas em cromo vanádio com molibdênio. O molibdênio, ele traz uma maior resistência mecânica à fadiga e também ao impacto. São raros os fabricantes no mercado que possuem essa composição na haste e apontam em black tip para uma maior precisão e encaixe. Observa a usinagem dessa chave. Passando aqui rapidamente para os outros modelos, todas elas vêm com o escrito da descrição no cabo e aqui na parte de trás a identificação. Vamos dar uma olhada no encaixe do parafuso Torx. Encaixe muito preciso, não mexe quase nada. Um pouco do acabamento dele e um pouco aqui do acabamento da fenda. E se você tem a catraca da Fellow e gostaria de saber se ela é o mesmo tamanho para as chaves, vamos então medir. 36.91 e 35.20. E para complementar ainda mais, a chave de madeira da Fellow. Assim você consegue ver exatamente todos os tamanhos. E por último no kit, você tem as chaves isoladas. A Fellow tem toda uma linha ergônica isolada, além da linha Slim, que são as chaves mais alongadas e mais finas, e também com a isolação aqui mais afilada. Como está aqui no cabo, é uma chave testada para 1000 volts, com a certificação VDE, e aqui do outro lado atende a IEC 60900. Aqui um pouco do acabamento da ponta. E como eu falei, toda a linha ergônica, ela é macia. E nesse momento você deve estar se perguntando se você não já viu essa chave em algum lugar. Com certeza você viu essa chave aqui no canal, no review da NWS. E por último, a ferramenta de teste de tensão, aqui o logo da Fellow. Ela tem especificação para até 250 volts, feita na Alemanha, e também tem a certificação VDE. Então vamos para as conclusões finais. Essa é a melhor linha da Fellow. É uma chave extremamente ergonômica,
muito confortável de utilizar, tem uma boa precisão na ponta, uma composição da haste, incluindo molibdênio, que traz um diferencial na resistência. Com certeza são ferramentas de qualidade. Mas afinal, vale a pena adquirir essas ferramentas? Com certeza vale a pena. E se você está querendo investir num kit de chaves completo, com certeza a opção do kit com mais chaves vai ser melhor para você. Normalmente esses kits saem muito mais barato a unidade do que de kits menores. E nesse caso, ainda vem o REC metálico. A TI Brasil é importadora oficial dos produtos da Fellow aqui no Brasil e trouxe não só esse kit que eu mostrei para vocês, como também o mesmo jogo, incluindo as chaves Phillips, além de outros jogos menores de 5 e 6 chaves. E com certeza, se você encontra muito desse parafuso PosiDrive, você precisa ter esse padrão. Além disso, a TI também tem os kits de chaves isoladas. E não se esqueça que eu vou deixar nas descrições o cupom de desconto aqui do canal, para que você possa usar no site da TI. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe também seus comentários, o que você achou sobre essas chaves. E siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.